Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós faremos a finalização da resolução das nossas atividades sobre regra de 3 simples. Por que a finalização? Porque na aula anterior nós resolvemos 4 problemas envolvendo regra de 3 simples e hoje nós vamos finalizar essas atividades. Até onde eu me lembro, nós fizemos 4 probleminhas e todos esses probleminhas apresentaram regra de 3 simples, onde as grandezas eram diretamente proporcionais. O que significa isso? Significa que quando uma grandeza aumenta de valor, a outra também vai aumentar de valor. Ou quando uma grandeza diminui de valor, a outra também diminuirá de valor. E o que acontece se for o contrário? Se for inversamente proporcionais? Significa que uma grandeza ela aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta. Lógico que a gente está falando de coisas proporcionais, certo? Então, aumenta proporcional e diminui proporcional também. Inversamente proporcional, certo? Então, só para resumir, nós estamos chegando ao final desse nosso módulo sobre proporcionalidade. E na sequência, eu vou disponibilizar para vocês um simulado contendo questões desse nosso módulo sobre proporcionalidade. E, na verdade, o que nós vimos nesse módulo sobre proporcionalidade? Nós começamos falando sobre razão entre dois números. Na sequência, nós falamos um pouco sobre proporção. Depois, nós falamos sobre a propriedade fundamental das proporções, que diz justamente que o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. E aí a gente acabou entrando um pouco nessa parte de álgebra, de equação do primeiro grau. Na sequência, nós falamos de números diretamente proporcionais e de números inversamente proporcionais. Na sequência, falamos sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que seria uma grandeza? Grandeza é um valor numérico. É tudo aquilo que pode aumentar ou diminuir de valor, certo? E não podemos confundir a grandeza com a sua unidade de medida. Eu posso falar de velocidade. Velocidade é uma grandeza porque ela representa um valor numérico e ela pode aumentar ou diminuir de valor. Mas eu não posso confundir com a sua unidade de medida. Eu posso falar 120 km por hora. A velocidade é a grandeza e quilômetros por hora é a unidade de medida que está sendo utilizada para mensurar, para a gente ter uma noção dessa velocidade. Eu não posso falar 120. 120 o quê? Quilômetros por hora, metros por segundo, certo? Então, todas essas matérias, esses conteúdos que nós vimos até agora, eles nos levam para regra de 3 simples, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a resolução dessas atividades. Muito bem, então bora lá, bora ver o que nós podemos fazer aqui nessa primeira questão, que é o início, é a questão número 5, porque nós já resolvemos até a questão 4 no último vídeo. O supertrem que liga Londres a Paris através do Eurotúnel tem velocidade média de 160 km por hora e leva 40 minutos para atravessar o Canal da Mancha. Se aumentasse a velocidade média para 200 km por hora, em quanto tempo o trem atravessaria o túnel? Perceba que eu tenho aqui duas grandezas. A regra de 3 simples, ela traz duas grandezas para você. A primeira grandeza é a velocidade média. Está sendo mensurada em quilômetros por hora. A segunda grandeza é o tempo. Ele fala de 40 minutos. Então, o tempo aqui está sendo dado em minutos. Essa é a unidade de medida do tempo. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: nós podemos transformar o nosso tempo em horas. Só que eu acho que não há necessidade. Em quanto tempo o trem atravessaria o túnel? Tudo bem.
Vamos deixar em minutos mesmo. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou escrever as duas grandezas. Vamos colocar aqui velocidade. Vamos colocar assim, ó. Velocidade e tempo, que é o tempo necessário para atravessar o Canal da Mancha. Eu tenho duas grandezas. Agora, foi dada uma primeira informação. Se esse trem, supertrem, ele está a 160 km por hora, eu faço o percurso em 40 minutos. Então, velocidade em quilômetros por hora e o nosso tempo em minutos. Muito bem, agora vem uma segunda etapa. Se aumentasse a velocidade média para 200, então vamos colocar o 200 aqui. Se eu aumentar a velocidade para 200, em quanto tempo o trem atravessaria o túnel? Em quanto tempo? Então eu quero saber uma informação. Então nós vamos colocar o x aqui, certo? Regra de 3 simples é um problema que envolve 4 informações. A questão vai te dar 3 informações e você vai em busca da quarta informação. Perceba que nós temos 3 informações que foram dadas e nós vamos em busca da quarta informação. Só que agora nós temos que verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos pensar aqui. Olha só, se nós aumentarmos a velocidade do trem, o que vai acontecer? O tempo que ele vai realizar esse percurso vai diminuir, concorda? Se nós diminuirmos a velocidade do trem, o que vai acontecer com o tempo para ele chegar no Canal da Mancha? Vai aumentar. Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. O trem consegue chegar mais rápido no seu destino. Certo? Então perceba que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu estou adotando uma seta para baixo aqui, por padrão. Poderia adotar para cima também, mas tudo bem. O padrão que eu falei aqui é que eu estou sempre adotando a minha seta em qual grandeza? Na grandeza onde eu tenho o meu valor desconhecido, certo? Agora, se as grandezas são inversamente proporcionais, então eu tenho que adotar essa seta para cima. Ah, professor, mas eu quero adotar essa seta aqui, a primeira, para cima. Tudo bem, vai dar certo. Só que nessa grandeza você tem que adotar seta para baixo. Tudo bem? Então, a partir dessa situação, nós podemos criar a nossa proporção para a gente resolver. Percebe que nós estamos falando aqui de praticamente tudo que nós vimos nesse nosso módulo sobre proporcionalidade. Mais uma vez, a ponta da seta indica quem é o antecedente da minha proporção. Veja que o antecedente aqui é o x e o antecedente aqui é o 160. Então, nós vamos escrever assim, ó. X está para 40, assim como 100, na verdade 160, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Assim como 160 está para 200. Pronto. Eu já montei a minha proporção. Agora, mais uma vez, a proporção é formada pela igualdade entre duas razões. Eu tenho uma primeira razão, que é x está para 40. Eu tenho uma segunda razão, que é 160 está para 200. Como que eu faço a leitura disso? X está para 40, assim como 160 está para 200. E lógico, nós vamos simplificar por 10 aqui embaixo e aqui em cima. Então, nós temos agora aqui em cima 16 e aqui embaixo nós temos 20. Ah, professor, eu quero continuar simplificando. Tudo bem, nós podemos continuar simplificando. Só que dessa vez eu vou multiplicar. Eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, que nós estudamos lá atrás, que diz o seguinte, que o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Essa é a nossa situação. Agora, nós temos uma equação do primeiro grau, nós temos que resolver. Veja que o 20 está multiplicando o x. Eu tenho que passar o 20 dividindo para o segundo membro. Agora, eu poderia multiplicar, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero
Eu não quero gastar minha energia com isso. Vai facilitar o meu trabalho, a minha finalização, se eu não multiplicar, certo? No final, a gente finaliza multiplicando os números. Por que que é interessante não multiplicar? Porque aqui eu tenho 40 vezes 16 e o 20 vai passar dividindo. Perceba que o 20 passa dividindo com o seu próprio sinal, que é positivo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu posso simplificar esse cara por 20, que dá 2. E esse por 20, que vai dar 1, certo? E aí nós podemos finalizar agora. 2 vezes 16, 32. Aí o número 1 aqui embaixo. 32 dividido por 1 é igual a 32. 32 o quê? 32 minutos. Certo? É importante que nós tenhamos coerência com as informações. Se eu estou tratando do tempo em minutos, certo? Então a minha resposta será em minutos. Ah, professor, mas a questão está pedindo em horas, então você pode transformar em horas. Como que você faz isso? Minutos para horas, você está saindo de uma unidade inferior para uma unidade superior. Pega esse 32 e divide por 60. Certamente você não vai encontrar um número muito bom, talvez um número decimal, exato. E aí você pode transformar, por exemplo, em fração. Só que nesse caso, não é isso que nós queremos. Nós temos aqui a resposta de 32 minutos. Vamos lá. Questão número 6. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Então, eu já tenho as grandezas, percebe? Eu tenho uma grandeza que é a quantidade de horas que esses trabalhadores fazem por dia. Então, nesse caso, inicialmente, 8 horas por dia. Uma outra grandeza é o tempo para realizar a obra, certo? Que eu posso chamar de tempo aqui de forma genérica. É o tempo de realização da minha obra, que no caso tem uma unidade de medida, que é dias. Perceba que o tempo de trabalho, a diária, né, dos empregados, dos operários, é dado em horas. A diária é dado em horas, 8 horas. E o tempo para finalização da obra é em dias. Só que as duas estão se referindo a tempo, certo? Só que a primeira eu vou chamar de diária e a segunda eu vou chamar de tempo. Simplesmente assim. Agora, continuando. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5, o número de horas de serviço fosse reduzido para 5. Ele não falou que o número de horas de serviço fosse reduzido em 5. São coisas diferentes. Então, reduzido para 5, então agora os operários vão trabalhar 5 horas. Se fosse reduzido em 5, então, se inicialmente eles estão trabalhando 8 horas diárias, se eu estou reduzindo em 5, então agora eles estão trabalhando 3 horas. Eu tenho 8, reduzo 5, eu estou trabalhando 3. Só que não é essa a situação. Então, foi reduzido para 5. Perceba a interpretação. Em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Certo. Então, ao invés de chamar de tempo, ele está falando aqui de prazo. Então, eu vou colocar prazo para a segunda grandeza. Então, bora colocar assim. Olha só. Eu vou colocar diária. Diária seria a minha primeira grandeza, que é dado em horas. E depois eu tenho a outra que é prazo. O prazo é o tempo para realizar a obra. Vamos lá, a diária é dado em horas. E o prazo é dado em dias. O que, que nós temos inicialmente? Que em 8 horas eles fazem o serviço em 20 dias. Certo? Se o número de horas fosse reduzido para 5, qual é o prazo para realizar essa obra? Muito bem. Então agora eu tenho que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar aqui se a diária é o tempo que ele trabalha por dia. Então, se eu trabalho mais horas por dia, significa que eu vou finalizar minha obra em menos tempo.
Se eu trabalho menos horas por dia, significa que eu vou realizar o meu serviço, finalizar ele em mais tempo, certo? Se eu me dedico mais, se eu fico mais tempo no trabalho, significa que eu vou ter a finalização dele mais rápida, certo? O tempo mais rápido. Então, o tempo vai diminuir. Vamos lá. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, o tempo para finalizar a obra diminui. Se eu trabalho menos horas por dia, o tempo para finalizar essa obra aumentará. Então, mais uma vez, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta e a outra diminui. Uma diminui e a outra aumenta. Estou olhando aqui para a seta de cima. Eu adotei para baixo, né, aqui na questão anterior. Dessa vez eu vou adotar para cima. Se eu adotei para cima, então nessa grandeza aqui eu tenho que adotar para baixo. Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Muito bem, então agora nós já podemos montar a nossa proporção. Vamos começar por aqui, que a ponta da seta indica quem é o antecedente. Então, 20 está para x. E aqui o 5, que a ponta da seta indica que ele é um antecedente, está para 8. Muito bem. Eu poderia simplificar aqui? Não, porque o 5 é primo, né? E o 8 não dá por 5. Então, vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que 20 vezes 8, que é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Mais uma vez, eu poderia multiplicar isso aqui, mas eu não vou. Por quê? Porque esse 5 aqui, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou alterar a ordem aqui, não faz diferença, tá bom? 20 vezes 8 dividido aqui por 5. Agora eu vou simplificar. Eu posso fazer isso? Posso. 5 por 5 dá 1. E 20 por 5 dá 4. Então, nós já temos aqui uma resposta. X é igual a 4 vezes 8, que é igual a 32. 4 vezes 8, 32. Dividido por 1, 32. Só que agora eu tenho 32 dias. Certo? Por que dias? Porque o valor desconhecido refere-se ao prazo para terminar a obra. E esse prazo é dado em dias. E a diária é dado em horas. Ok? Então, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Faria em 32 dias. Ele vai fazer em mais dias. Por quê? Pensa comigo. Se você está trabalhando 8 horas por dia, você vai finalizar o trabalho mais rápido. Se você reduz para 5 horas por dia, você está trabalhando menos. Então, o serviço vai demorar mais. Certo? Então, essa é a nossa resposta aqui. 32. Vamos lá. Próxima questão e última questão. Vamos lá. Em uma empresa trabalham 3 telefonistas. Cada uma atende, em média, 125 ligações diárias. Certo? Eu já tenho as grandezas. O número de telefonistas, certo? E o número de ligações. São duas grandezas. Aumentando para 5 o número de telefonistas, quantas ligações em média cada uma atenderá por dia? Perceba que você já deve ter uma noção aí se as grandezas são diretamente ou inversamente. Mas vamos lá, primeiro vamos montar aqui. Eu vou colocar aqui como número de telefonistas. E a outra grandeza é o número de ligações. Ótimo. Muito bem. Qual unidade de medida? Os números naturais, por exemplo. O conjunto dos números naturais. Eu estou contando uma quantidade. Por que os naturais e não os decimais, por exemplo? Porque o número de telefonistas tem que ser um número inteiro positivo. Eu não posso ter 3,5 telefonistas, não é verdade? Então vamos lá. Eu tenho 3 telefonistas, conseguem realizar em média 125 ligações diárias. Agora, se eu aumento para 5, quantas ligações cada uma delas vai atender? Bora lá. Pensa comigo.
Se eu aumentar o número de ligações, o que vai acontecer? Quer dizer, se eu aumentar o número de telefonistas, nós teremos o quê? Menos ligações para cada uma, concorda? Pensa comigo. Eu quero saber quantas ligações em média cada uma atenderá. Se no primeiro momento 3 telefonistas estão atendendo 125 ligações diárias, se eu estou colocando mais telefonistas, perceba, eu vou diluir esse serviço. Porque eu já sei que elas atendem cada uma, em média, 125 ligações. Presta atenção que essa questão, ela confunde. Cada uma atende, em média, 125, quando eu tenho 3 telefonistas. Percebe que quando eu aumento o número de telefonistas, eu tenho 5. Perceba que eu vou diluir esse serviço. Então, se vai aumentar o número de telefonistas, cada uma atenderá menos. Aumenta o número de telefonistas e cada um vai atender menos ligações. Então, as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Ah, e se eu diminuir o número de telefonistas? Ora, se eu diminuo o número de telefonistas, significa que o número de ligações que cada uma atenderá será maior. Ou seja, eu estou sobrecarregando cada telefonista, certo? Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Vou adotar a seta para baixo e essa para cima. Vamos lá, vamos montar a proporção. A ponta da seta indica quem é o antecedente. No caso aqui é o x. É igual a 3 está para 5, certo? Agora, eu não posso simplificar aqui, porque 3 e 5 são primos. Então, vamos multiplicar cruzado. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? Agora, o 5 vai passar dividindo. 5 é igual a 3 vezes 125 dividido por 5. O 5 está multiplicando, passa dividindo. O que nós podemos fazer? Vamos simplificar o 5 por 5, que dá 1. E o 125 por 5 vai dar 25, certo? Você pode realizar essa conta aí que você vai encontrar. 25, porque 25 vezes 5 é 125. Agora, nós já podemos finalizar, porque 3 vezes 25 vai ser 75. E 75 dividido por 1 é igual a 75. Perceba, nós tínhamos 3 telefonistas. E, em média, cada uma delas atendia 125 ligações. Ó, eu vou trazer mais telefonistas aqui. Não serão mais 3, serão 5. Aumentou o número de telefonistas, então nós vamos diluir o serviço. Significa que cada uma agora atenderá, em média, 75 ligações. Reduziu, porque nós aumentamos o número de telefonistas. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Agradeço a todos e, na sequência, eu vou disponibilizar para vocês o nosso simulado sobre proporcionalidade. Um abraço e até a próxima!